Meu Deus, o que esse homem irá construir vai deixar vocês de boca aberta. Então ele começou fazendo um muro de tijolos, e foi fazendo até a uma altura de 1,5 metros, deixando apenas um vão no meio, e deixou um espaço em cada canto. E depois, utilizando uma massa de cimento, ele foi rebocando toda a parede que ele havia construído, e com uma desempenadeira ele foi deixando todo o reboco liso, para assim deixar a estrutura mais bonita e mais resistente. Em seguida ele foi fazer o mesmo processo do outro lado, passou o reboco e depois foi deixando toda a parede bem lisa. E depois, utilizando um medidor, ele foi vendo se a parede estava alinhada, vendo que ela estava bem reta e no prumo. Ele foi colocando massa e alguns tijolos em forma de quadrado em frente à parede que ele havia construído, e em seguida, ele colocou um cano PVC no meio dele. E depois colocou massa e um tijolo no meio dele, e em seguida ele levantou mais uma parede de tijolos ao redor do cano, e depois ele rebocou ele por completo. Rebocando toda ela, ele colocou mais um cano PVC no meio, e encaixando ele no outro cano que já havia lá, e passou massa ao redor, assim deixando o cano firme, e depois ele colocou uma espécie de mesa de concreto sobre ele, e em seguida foi fazendo marcações utilizando uma régua, e assim fazendo uma estrela. E usando uns mini tijolos, ele foi colocando sobre toda a estrela que ele havia feito, assim criando uma parede do formato dela, e com um pincel, ele foi rebocando ela. E na estrutura onde a estrela estava, ele foi fazendo um muro utilizando os mesmos mini tijolos. Ele foi fazendo uma parede de 2 camadas, que também foi rebocada. E assim ficou. E com uma tinta amarela ele foi pintando toda a estrela. E com uma tinta rosa, ele pintou o centro dela. E também ao redor. Já a entrada ele pintou utilizando uma tinta azul. Em seguida ele juntou 2 barras de ferro, e depois soldou 2 pedaços menores nela. E fez algumas paletas usando ferro, e fez uma hélice com elas. E soldou uma barra de ferro em uma chapa redonda, que foi soldada na hélice, e que foi pintada de vermelho, que em seguida foi colocada no centro da estrela que ele havia feito, e no cano que tinha nela. Depois, o ferro que ele tinha soldado ele colocou sobre ela, e depois foi preso um dispositivo na hélice que foi preso no ferro logo em seguida. Em seguida ele prendeu um conversor de energia que foi conectado nela, e ele colocou luzes sobre toda a estrutura. E logo após isso ele fez uma comporta, e nela ele colocou um motor que servirá para ajudar a abrir ela sem precisar utilizar as mãos. Depois ele tampou os buracos dos canos onde passava a água para ajudar ele a construir a estrutura. E assim foi enchendo novamente. E depois de encher, ele abriu as compostas, assim entrando água pela estrela, e com a força da água foi girando a hélice que ele tinha colocado, e assim fornecendo energia. E sim, ele construiu uma usina hidroelétrica manualmente. Incrível, né? Siga e curte para ajudar.